Bem-vindos ao Negócio Fechado de hoje, porque aqui é mente aberta e negócio fechado. No programa de hoje a gente vai falar sobre diversidade, porque a nossa convidada é muita coisa ao mesmo tempo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, sobre essa facilidade que empreender nos dá de ter várias facetas, vários lados. E a nossa convidada, ela tem uma marca de beleza, uma marca de roupas de couro, ela tem um escritório de design e arquitetura, ela é apresentadora e ela é mentora de posicionamento pessoal. Ufa, eu tô falando da Suelen Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Suelen. Grazi, querida, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui no teu programa, que antes eu só assistia do outro lado da telinha, né? E agora tá aqui. E agora estou aqui. Fica à vontade. Obrigada, licença. Suelen, bem-vinda ao Negócio Fechado, fiquei muito feliz que aceitou o convite. E eu tenho certeza que quem está em casa já conhece a Suelen, mas eu já fiz uma introdução aí também de tudo que ela fez e faz, né? Essa mulher é incrível. E eu já vou começar perguntando, pode ser? Claro! Então, bora lá. Suelen, tu começou como comunicadora e hoje é empresária de moda, beleza, design. Como foi essa transição e o que te motivou a empreender? Então, eu trabalhei na TV há 20 anos. Gente, quando eu penso assim na data... Passou tanto, né? E eu fiquei durante 8 anos trabalhando na TV como comunicadora, apresentava um programa. E então foi num momento que eu saí do menina para me tornar mulher, né? Então foi ali dos 20 aos 28 anos. Durante esse tempo que eu trabalhei na TV, eu me formei, a minha primeira faculdade foi administração de empresas. Mas eu sempre tive a vontade de fazer coisas, de ter coisas. Então, a TV lá atrás foi um convite que surgiu e eu abracei a oportunidade. E durante na época eu estava na faculdade, como eu falei, então durante esse período eu pensei, bom, vou aproveitar a visibilidade que a TV me dá para direcionar para a carreira que eu quero seguir. E foi de fato o que eu fiz. Então, quando eu saí da TV, eu sempre me preparei antes de fazer as coisas. Eu sempre dei passos firmes, né, como eu costumo falar. Ao mesmo tempo que eu sou destemida, eu me preparo. Então, eu preparei essa transição. Na época, a gente apresentava um programa na TV Pampa, que era campeão de audiência. E eu escutava muito que quando as pessoas talvez era uma crença, mas eu acreditei muito naquilo que a gente tinha que deixar, se a gente quisesse mudar de profissão, deixar no nosso auge, né? Quando a gente estivesse no topo. E, de fato, era um momento muito bom meu profissional. Então, eu aproveitei justamente essa visibilidade e já direcionei para minha transição, que na época eu comecei a trabalhar como designer de interiores. Aí eu saí da TV Pampa e fui direto para Casa Cor. Então, o fato de eu ter trabalhado na TV numa época que as redes sociais elas não eram tão ativas como são hoje, me abriu muitas portas. Então, portas que talvez, se eu fosse uma pessoa anônima, seria um pouquinho mais difícil de conseguir abrir para entrar. Perfeito, perfeito. Então, essa transição, o primeiro momento foi o designer de interiores. Então, como eu falei, quando eu decidi sair da TV, um ano antes eu comecei a me preparar. É um perfil bastante planejadora, né? Tu fez agora as avaliações de perfil, né? Mas analista, planejador, porque realmente, assim, então, essa mudança foi intencional e construída. Então, esse direcionamento, Exato. legal. Tu criou marcas de segmentos diferentes, roupa de couro, cosméticos, joias. Qual que é o fio condutor que une tudo isso, une todas essas iniciativas? Eu entendo que eu vou falar um pouco de mim, porque os meus negócios, eles sempre partiram do que eu acho, do que eu penso e do que eu sou. Eu sempre gostei de beleza. E a beleza, num geral, eu gosto de estar em lugares bonitos, eu gosto de comer alimentos que esteticamente, que eu veja um prato bonito, né, um colorido. Eu gosto de me vestir bem, então eu gosto dessa harmonia, né? Porque Deus criou o mundo e o mundo é muito belo. Se a gente for parar para analisar a natureza, ela é muito bela, é muito... se a gente for para os detalhes, né?
Então, o fio condutor de tudo é a pessoa sentir-se bem. Então, fiz a transição para designer de interiores, mas eu sempre gostei de moda. E eu acabei, durante a minha vida de designer, então a minha rotina era assim, eu saía de casa, passava em uma obra, uma ou duas, enfim, ia para o escritório à tarde e de noite eu ia para a Casa Cor. Porque qual que é a ideia da Casa Cor? Primeiro é tu mostrar o teu trabalho, né? O projeto que tu fez. E no meu caso, como eu estava nova na profissão, eu não tinha trabalho para mostrar. Sim, não tinha aquele portfólio. Não tinha nada de portfólio. Então, era um momento de eu mostrar para as pessoas. E segundo, que o ideal é tu estar no local que tu projetou, porque a visitação maior acontece de noite, tipo, as pessoas vão depois do seu trabalho, e a ideia é tu estar lá para falar do teu espaço, falar das tuas ideias, interagir com possíveis futuros clientes, né? Que é essa a ideia. Perfeito. Então, a minha rotina era, eu saía de casa, passava em uma, duas ou três obras, dependendo da quantidade que eu tinha, ia para o escritório e, final do dia, ia para Casa Cor. E eu entendi, não sei se tu já fez alguma obra, Grazi, já passou por alguma obra? Algumas. Existe a função de gesso, existe quebrar piso, quebrar parede, então a gente fica muito suja muitas vezes. Então, eu sempre gostei de usar roupas de couro e aquilo eu senti uma facilidade no meu dia a dia, porque eu ia para a obra, pegava um pó, alguma coisa, eu passava um lencinho e tava limpo. E tava limpo. E o couro é maravilhoso por isso. Exato. Então, assim, eu ia pra obra com uma camisetinha básica, uma calça de couro e um sapatinho fechado, né? Mas eu já chegava no escritório, no carro eu já trocava, colocava um salto, já soltava o cabelo. E de noite pra Casa Cor eu tava arrumada. Então, com um único look, eu trocava ali 2, 3 acessórios. E eu não precisava voltar para casa para me arrumar. Para fazer toda. Então, eu precisava estar, né, adequada às situações. Então, eu comecei a fazer roupas de couro para mim. Porque eu sou daquelas metódica, tá? Que se eu gosto de uma coisa, eu quero ter 10, uma de cada cor. Aí eu comecei a fazer as minhas roupas, comecei a fazer alguns modelos diferentes e começou aquele papo de, ai, que lindo, da onde é? Só que como era eu quem tinha feito, eu falava, eu que fiz. Eu faço pra ti. E aí começou a surgir. Eu faço pra ti, eu faço pra ti. Num determinado momento, em uma das Casa Cor que eu fiz 5 edições da Casa Cor aqui no Rio Grande do Sul, eu peguei 2 espaços, que era uma barbearia e um camarim. E no camarim, eu coloquei algumas peças da tua marca. Da minha marca. Que daí criou-se a minha marca, porque não era a intenção. E todas são marcas autorais, né, Sueli? Então todas surgiram de ti. Exato. Ai, que legal, que legal. Eu sou super fã, né, de uma dos produtos da marca dela, de cosméticos, inclusive, né? Ela me trouxe de presente novo aqui, que eu sou apaixonada. Recentemente, tu lançou, como coautora, o livro Olá, Corajosa, né? Conta um pouquinho como que foi essa experiência, assim. Foi muito bacana, foi um convite da Iva Cardinal, que a Iva, ela tem uma confraria de mulheres, que é bem famosa, que é a Confraria do Batom. E por conta da minha trajetória empreendedora, justamente por eu fazer várias coisas, então eu tenho meu escritório, eu tenho minha marca de roupa de couro, que já vesti inclusive Maiara Maraíza, sabe? É algo que foi... E por eu fazer várias coisas e as coisas darem certo, eu fui também, em 2022, presidente da Associação dos Jovens Empresários aqui de Porto Alegre. Então, eu fui convidada para palestrar para as empreendedoras da confraria do Batom, da Iva. Porque elas queriam saber, as pessoas têm curiosidade, né? Que é justamente o que a maioria das pessoas perguntam, tipo, como é que tu consegue fazer tudo? Porque eu sou uma pessoa extremamente organizada, né? Então, assim, eu não faço tudo sozinha, eu delego o que eu não tenho tanta facilidade para fazer e foco no que eu tenho facilidade, o que eu gosto de fazer, né? E eu acho que esse é um segredo para quem tá em casa, quem tá nos assistindo, que empreende também, né? A importância da gente saber delegar, da gente não centralizar tudo, porque isso nos permite fazer mais coisas. Exatamente. Isso nos permite dar o nosso melhor, né? Porque senão a gente acaba se colocando na operação e a gente não... As boas ideias surgem quando, né, Sueli? Quando a gente consegue respirar. Respirar, exato. No ócio, né? No famoso ócio. No famoso ócio. Então, a Iva, agora, ela já tinha me convidado para participar da primeira edição, mas eu estava, assim,
Daí realmente... Mas às vezes a gente tá. Não faz parte. Eu não tinha como. Aí na segunda edição do livro, ela me chamou. Daí qual que é a ideia desse livro, né? Ela convida 99 empreendedoras para cada empreendedora escrever uma carta encorajando outras empreendedoras. Então nós temos que começar, né, o nosso capítulo falando: olá, corajosa. E daí daí tem vários temas, né, de inspiração, ou tu ensina alguma coisa, enfim, fica ao teu critério. Então foi uma experiência muito bacana, porque também nunca pensei em escrever algo, né? E foi bacana. Foi mais um papel que surgiu. Foi mais um papel. Hoje eu também sou autora. Autora, faltou na introdução. Hoje a gente vai mostrar o livro da Suelen aqui também. Como o posicionamento de marca pessoal pode impactar diretamente o resultado de um negócio? Né? A gente está falando de marcas autorais, a gente está falando o teu posicionamento. E hoje tu mentora pessoas que querem criar marcas, né, autorais, querem ser a sua marca também. Exato. Como que esse posicionamento ele pode impactar diretamente no resultado? Olha, como eu te falei, né, Grazi, tudo que eu crio, que eu faço, é a partir das experiências que eu tenho comigo. Então, assim, para mim, o meu posicionamento foi o ponto-chave de todos os meus negócios alavancarem. Então, eu entendi que eu comecei com a comunicação lá atrás e a comunicação nunca saiu da minha vida empresarial. Porque para tu apresentar qualquer negócio para qualquer cliente, tu tens que saber falar do teu negócio, tu tem que saber te comunicar. Então, para mim, a minha marca pessoal foi que abriu portas para todos os meus negócios. Tanto que hoje eu sou bem ativa nas redes sociais. Então, para cada empresa, eu tenho uma rede social autônoma, independente, mas eu alimento a partir da minha que eu jogo para lá, entende? Então, assim, na minha rede social, que é Su Ribeiro C, tem de tudo. Mas, por exemplo, eu não quero seguir a Sueli, mas eu gosto das roupas dela. Então, tem lá Su Ribeiro Coros. E aí, o que tem a ver com as roupas, tu joga pra lá. Tudo pra lá. Então, assim, se tu não quer saber nada da Sueli, mas tu só quer saber das roupas, então tu vai pra rede social dos coros. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, claro. É sobre isso, né? Então, eu entendi que a tua marca pessoal é o que abre muitas portas e principalmente no dia de hoje. Hoje as redes sociais, elas estão super ativas. A gente ainda está num momento digital, que é um pouco físico. E um pouco digital. E muito digital. Não acredito que as coisas virem 100% digital, porque tem que ter o físico, mas hoje eu acho que a gente tem muitos exemplos, né, de grandes CEOs e donos de grandes marcas, milionários, bilionários, que antes não gostavam de aparecer, mas hoje eles são protagonistas. Então, as pessoas continuam contratando pessoas também, mas o sócio proprietário... A humanização dessa marca está fazendo cada vez mais sentido. Exato, né? Porque as pessoas querem pertencer, elas querem entender, elas querem saber como é que é o dia a dia, como é que é o processo de criação. Elas querem esse conteúdo hoje, né? Então, hoje, além de tudo... Porque, assim, só para tu entenderes como é que veio essa questão da mentoria de posicionamento de marca, né? Eu sou designer de interiores e eu tenho 2 pós-graduações na área e um MBA em arquitetura de luxo. E eu entendi que no MBA em arquitetura de luxo, que eu fiz há 10 anos, né? Eles falavam muito que o luxo era também a experiência. Sim. Então, quando eu fazia um projeto de interiores residencial, o meu presente para o meu cliente era um jantar para o número de pessoas que tinha na mesa, que cabia na mesa de estar. E esse jantar eu proporcionava com um chefe na casa do meu cliente. Que legal. Então, a maioria dos meus clientes são clientes que estão emergindo, né, no mundo financeiro, que trabalharam uma vida inteira e começaram, tipo, não, agora eu quero... Agora eu posso me dar esse luxo. Agora eu posso me dar esse luxo. Então, as pessoas acabam me contratando justamente por eu ter acesso e eu viver nesse meio. Então, eu comecei... Daí, o que acontece? Tenho clientes que são médicos, empresários, advogados, que trabalharam uma vida inteira, mas que não tinham acesso a isso. Então, quando o primeiro jantar de uma casa nova, a pessoa recebe um chefe em casa, qual que é o normal de uma classe média?
quando a gente faz jantar em casa ou na casa de amigos. Aí a gente A pessoa faz, cozinhar. a pessoa cozinha, ai, põe as panelas na mesa, às vezes até usa uma tigela e tal, uma amiga traz uma sobremesa, alguma coisa do tipo. Então eu comecei a ensinar para os clientes como que é a experiência do jantar à francesa. Maravilhoso. E daí eu entendi que os clientes, eles não sabiam, muitas vezes, a etiqueta da mesa. Como é que talheres que se usam, quantos pratos, como é que montam uma mesa bacana. E eu também tive que aprender isso. Claro. E eu entendi que eu comecei a dar um conteúdo a mais, porque essas pessoas, elas estavam mudando o nível social delas. Tu estava trazendo essa realidade para elas, né? Exato. E isso também foi nas roupas, porque a base da arquitetura de luxo, e aí eu fui entender qual é a base do luxo, são os elementos naturais. Perfeito. Por exemplo, num projeto de interiores, é muito mais sofisticado uma bancada de pedra natural do que uma que imita pedra. É muito mais sofisticado um piso de madeira natural do que um que imita madeira. Mas veja bem, nós não estamos falando de tecnologia. Porque às vezes esses outros pisos que imitam, eles são mais tecnológicos. Perfeito. A gente está falando do conceito do luxo. Na moda é a mesma coisa, é muito mais sofisticado uma roupa de couro do que uma que imita couro. Uma roupa de linho do que uma que imita linho. Na beleza é a mesma coisa. Por exemplo, pessoas que usam um mega hair. É mais sofisticado a pessoa usar um mega hair com cabelo natural do que com cabelo de plástico. Perfeito. E também as joias é a mesma coisa. É mais sofisticado tu usar uma joia do que uma semi-joia. De novo, eu repito, não quer dizer que tu não seja uma pessoa sofisticada por não estar usando as coisas naturais. Não, a gente tá falando do conceito, Do né? conceito em si, né? Então, eu comecei a alinhar todos os meus negócios nessa base. Então, é roupa de couro, é a joia, os projetos, eu procuro sempre, eu mostro para o cliente o que é e ele opta por, enfim, às vezes é uma questão de valor, às vezes é uma questão de durabilidade também. Às vezes é uma questão de ser mais prático, exato. Então, essa é a base de tudo. Então, eu comecei a, inclusive, ensinar pessoas. Eu tenho um cliente até muito engraçado que uma vez ele me contratou, um empresário, um advogado, e ele disse, olha, eu quero que o cliente... Ele era um excelente profissional, mas o espaço que ele atendia os clientes não comunicava o quão bom ele era. Então, ele chegou e disse assim para mim, olha, eu quero que quando a pessoa sentar nessa poltrona, ela entenda que por ela sentar aqui, ela vai pagar muito mais, porque os elementos são de verdade. Não é o faz de conta. E para você que está em casa, que é empresário, olha o que a gente pode pegar disso para você colocar no seu negócio também, né? A experiência conta, o ambiente conta, os detalhes são importantes. E eu acho que é importante também falar, né, que tu fala muito de posicionamento pessoal. Eu acho que a autenticidade também, né, Suelen? 100%. Hoje em dia a gente precisa de autenticidade. Por exemplo, a Suelen ela tem uma marca pessoal muito forte, mas ela é exatamente essa pessoa fora, né? Eu sei porque eu conheço, almoçamos juntas, a gente faz coisas juntas. Conheço a Suelen é exatamente essa pessoa, né? Independente do ambiente que ela tá. Então, essa autenticidade da gente conseguir se manter, né? Também faz sentido, porque às vezes a pessoa quer ser o que não é, né? E aí complica tudo, né? E isso é muito interessante tu trazer, Grazi, porque é um entendimento que a gente tem que ter. Não tem problema nós termos defeitos, nós não sermos perfeitas, porque todas as pessoas têm suas vulnerabilidades. Claro que nós somos feitas de várias versões, né? Claro que tu, como apresentadora, tu ativa uma versão apresentadora. Tu não vai te jogar como tu te joga no sofá da tua casa, por exemplo. Assim como eu, né? Eu tô sentada aqui, estou ereta, estou com uma postura que se a gente estivesse conversando num lugar mais... talvez eu estaria um pouco mais... Relaxada, assim, né? Então tem essas questões que a gente tem que dar uma polida, a gente tem que se adequar ao local, e por isso que veio essa mentoria de posicionamento de marca. Porque eu comecei a ensinar pessoas como tu come, o que tu fala quando tu vai num jantar de negócios. Perfeito. Que roupa tu veste? Sabe? Qual é o teu assunto? Como pode estar o teu cabelo? Enfim, então... Junto tudo isso, eu também acaba que eu sou a minha própria influenciadora, né, das minhas marcas e também comunico outras marcas, então, e junto disso acaba que outras marcas vêm querendo fazer algumas parcerias. Então eu criei a minha linha de cosméticos, né, que eu sempre tive, eu gosto muito do meu cabelo, eu sempre tive um cabelão, eu sempre cuido, meu cabelo sempre é muito cuidado.
Dificilmente eu tô com cabelo assim... Não, ela acorda mais cedo. Claro! A gente fez um evento juntas que era, tipo assim, né? A gente ia dormir 4 da manhã, né? Eu acordava Gente, no outro bizarro. dia, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, tava lá de novo. E ela acordava mais cedo pra ir fazer escova. Eu falei, gente, é isso, né? É um cuidado. E os produtos dela são impecáveis, eu já falei, sou fã. Tu atua como mentora de posicionamento, isso que a gente tá falando. Qual o erro mais comum que tu vê as pessoas cometendo na hora de tentar construir essa imagem? A gente falou muito do que tem que ser. Qual que é o erro mais comum que eles cometem? É justamente querer parecer alguém que não é. Isso é muito... Tu fizeste, né? A Grazi é analista comportamental e eu fiz esse curso que até no primeiro momento eu estava na dúvida, mas nossa, como ele agregou. Porque existe o que tu é, a tua característica, a tua persona, e existe o que tu acha que as pessoas querem que tu seja. Então, às vezes tem essa... E nem sempre o que tu acha que as pessoas querem que tu seja é o que as pessoas, de fato, esperam que tu seja. Olha que interessante, né? Então, a gente tem um triângulo aí. Perfeito. Então, o que eu vejo muito é isso, tipo, de pessoas tentarem se encaixar em padrões de outros. Mas cada pessoa tem a sua personalidade, tem a sua vivência, tem os seus valores, as suas crenças, e a gente precisa extrair isso para tirar o melhor da pessoa, para ser uma jornada mais leve. Senão, tu ser um personagem 24 horas é cansativo. Claro, eu já fui um personagem por muito tempo, em várias... Às vezes eu achava que eu devia ser de uma maneira, e daí acaba que tu... Chega uma hora que tu tá exausta. Tu tá exausta. Sim, eu não sou isso, né? A minha essência começa a gritar, eu preciso dar espaço pra mim, né? Como que tu enxerga o futuro da moda e da beleza como marcas autorais, assim, como as suas? Eu acho que cada vez as pessoas estão entendendo isso, que elas têm sim o seu espaço, que elas não precisam ser igual a todo mundo, apesar de, muitas vezes, a gente gostar também do que várias pessoas gostam, né? E eu acho que a autenticidade vai ser o ponto-chave, assim, pra tudo. Eu acho que a gente passou por um movimento muito onde as pessoas queriam, que nem a gente falou, se moldar. Tinha aquela coisa dos arquétipos, né? O arquétipo que funciona. Queriam se moldar. Eu acho que a autenticidade, ela tá sendo recuperada. Ainda bem, né? A gente tá vendo mais as pessoas se permitirem. E agora que a gente já falou um montão de coisas aqui, né? Que a gente abriu a nossa mente para muitos conhecimentos, bora dar adeus à falta de conhecimento? E a gente começa o adeus aqui, dando adeus à celulite, às estrias, à flacidez, adeus às manchas, dos nossos parceiros aqui da marca Adeus que estão sempre conosco. Mas aqui no Negócio Fechado, a gente dá adeus mesmo à falta de conhecimento. E a dica de hoje não poderia ser outra que senão o livro Olá Corajosa, com a coautoria, né, a coautora, a Suelen Ribeiro, que esteve aqui conosco. Esse livro são 99 cartas de mulheres empreendedoras para incentivar e engrandecer a sua jornada. E aqui está o capítulo em que tem a carta da Suelen, para vocês verem. E eu vou começar só com essa partezinha aqui, ó. Quero que você guarde no coração. Você não tem apenas uma versão, tem muitas. Muitas histórias, muitos talentos, habilidades. Você é um universo. E cada uma dessas versões pode ser usada para construir a vida e a imagem que você deseja. Tudo a ver com o que a gente falou, mas a carta é maior, tem muito mais coisa. Fica a dica para você de hoje aí, o livro Olá Corajosa. E esse foi o Adeus Falta de Conhecimento de hoje. Se você tem alguma dica de livro, de filme, de série que você acha que faz sentido aqui, manda pra mim lá nas redes sociais. Quem sabe a próxima dica seja a sua. E agora, Suelen, o quadro Respondeu, Fechou. Eu vou falar e tu me fala a primeira coisa que vem na tua mente. Tá. Combinado? Combinado. Negócio fechado? Negócio fechado. Então tá bom. Um livro. A Bíblia. Sensacional. Eu não esperaria outro livro da Suelen, é isso mesmo. E eu vou até ser mais específica. A Bíblia da Mulher que Ora, que ela tem umas passagens que são muito ricas. Que é a Bíblia, né? São as escrituras, e tem enfim, alguns comentários. Então, para quem, inclusive, está iniciando nesse processo de ler a Bíblia e entender, ela é incrível. Ela é meio comentada, né? Um filme. Um filme... Ai, gente, um filme. PS, Eu Te Amo. Esse é do baú, mas eu amo Nunca esse. vi.
Ai, Comédia romântica? é uma comédia, não é uma comédia, é um romancezinho, assim. Tá. Ai, que eu sou chorona, eu gosto, né? 2. Uma frase que te inspira. Uma frase que me inspira. Acho que a vida vai te fazer feliz, mas primeiro vai te ensinar a ser forte. Acho que essa frase fala muito sobre... Fala muito sobre todos nós, né? O que te move hoje, Sueli? Hoje a fé em Deus. Sou cristã, me batizei já faz 3 anos e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu já tive muitas conquistas na minha vida e por muitos anos eu sentia um vazio. E era um vazio assim que eu não sabia como preencher. Tinha o consumismo, tinha isso, tinha aquilo. E às vezes eu ficava triste e pessoas próximas falavam, mas por que tu tá assim se tu tem tudo, né? Tu tem que agradecer. Daí às vezes eu até me sentia ingrata, porque realmente se eu olhasse de fora pra minha vida, seria perfeita, assim. Mas era um vazio e quando eu entendi que o tamanho do nosso vazio é o tamanho de Deus, então hoje, assim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Preenche, né? Um sonho. Um sonho. Ter uma família com 5 filhos. Nossa. Sério, esse é um sonho. Não que ele será realizado, né? Mas por que não, né? Nos dias de hoje, eu acho que 5 filhos, né, pra idade que eu tô e pra situação, enfim, do mundo no geral, mas, assim, ter uma família grande, assim, mesa cheia, mas pode ter auxílio massa emprestado, no teto. pode ter auxílio emprestado, os amigos. Assim, lá em casa eu tenho um só, mas quando vê tem 13. Né? Vem os amigos tudo. Uma palavra que resume o nosso papo de hoje. Uma palavra? Eu acho que empreendedorismo. Empreendedorismo na essência, né? Na essência mesmo. Fechado. Podemos fechar nessa palavra? Podemos porque aqui a gente fechar. escolhe a palavra, a gente carimba e a gente assina. Fechamos nessa? Fechamos nessa. Então bora lá, empreendedorismo. E aqui a gente vai carimbar, porque vamos ficar até de pé pra esse momento, que o carimbo aqui é carimbo de respeito. Sabe aqueles carimbos assim, Sim, ó? o carimbão. Carimbão. Então faça as honras pra nós. Olha aí. Negócio fechado. Gente, que incrível, eu adorei. E aí a gente carimba e assina, porque me serve, não dá pra fechar negócio sem a gente assinar, né? Perfeito, adorei. Sueli, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o carinho, agradeço o convite e desejo cada vez mais sucesso para essa tua trajetória. Empreendedora múltipla também, apresentadora, tu também é mentora, analista, vendedora. Muito obrigada, viu? Obrigada. E vida longa ao negócio fechado. Ao negócio fechado e volte mais vezes. Sim, até a voltarei. próxima. Até mais. E no programa de hoje a gente falou então dessa diversidade total. Eu falei que a gente ia falar sobre isso no início e realmente foi o que a gente entregou, né? A gente entender que os nossos negócios, né, as nossas empresas são uma extensão de quem a gente é. E saber quem a gente é extremamente importante para o sucesso do nosso negócio. E esse foi mais um Negócio Fechado, porque aqui é mente aberta e negócio fechado.